Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a minissérie da Netflix que está bombando no momento, chamada Adolescência. É uma série inglesa e eu vi muita gente comentando sobre, inclusive, pessoas que são críticas de cinema, de TV, e resolvi assistir. Eu gosto muito desse tema, psicologia da infância, da adolescência. Tenho lido, inclusive, justamente sobre a formação da psique, da personalidade na infância. Leituras como Melanie Klein, Winnicott, e eu estava justamente nessa pegada, inclusive poucos dias antes dessa série Adolescência ser lançada, eu estava assistindo uma série documental apresentada pela Jo Frost, que é a Super Nanny, e que é, se não me engano, o nome é Child Killers, né? Assassinos Crianças. E é uma série que mostra alguns casos criminais que ocorreram lá na Inglaterra, onde crianças ou adolescentes mataram, né, não necessariamente outras crianças, mas cometeram assassinatos, crimes, né, graves. E ela dá toda uma contextualização da situação e meio que a explicação do que leva uma criança, um adolescente a esse ponto. E aí eu fui meio empolgada para assistir a série, a minissérie, né? E logo percebi que se tratava de uma série toda em plano sequência. O espectador médio, ele não necessariamente vai perceber que aquilo é um plano sequência, mas em algum ponto aquilo vai ficar um pouco maçante, né? O plano sequência, ele é um pouco maçante. E é um grande feito, né? Porque, nossa, olha tudo que tem que mobilizar, olha todo o treinamento, né? Toda a técnica, todo o ensaio. Sim, plano de sequência é muito difícil de fazer, sim. Porém, hoje em dia, né? Se antigamente, quando surgiu o plano de sequência, se lá na época que Hitchcock fez um filme todo em plano de sequência, já existiam truques, hoje em dia, com tudo digitalizado, né? A edição não precisa ser linear igual antigamente. E tem ainda inteligência artificial, tem CGI, sei lá o que. Sabe-se Deus o que eles podem fazer ali para trucar esse lance de plano sequência. Então, eu acredito que tenha sido tudo plano sequência. Não acredito. Eu acho que tem truques ali, né? Mas mesmo se foi, parabéns, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que decupar planificação, né, de qualquer coisa é muito chato. É muito chato quebrar tudo em planos, né? Aqui neste momento vai botar um plano tal na cara de fulano, aqui nananã, um plano. Isso você tem que gostar muito realmente de cinematografia, né? E eu, por exemplo, quando eu dirigi meu curta, eu não sou muito fã, então o máximo que eu podia ser em plano de sequência, eu botei em plano de sequência, né? Sim, geralmente é com Steadicam, né? Porque geralmente é quando escolhe plano de sequência, é o pessoal que não tem tanto recurso assim. Essa série dá pra ver que tem muito recurso e os planos de sequência, a maioria ali é no carrinho. É bem suave, então isso tira um pouco aquela instabilidade dos planos de sequências. Então, parabéns para eles por esse feito. Não é nenhuma novidade aí, pouco tempo vi 2 filmes de guerra, o que é mais difícil ainda, plano sequência, que é 1917, e nada de novo no front. Enfim, tem várias coisas aí em plano sequência. Mas aí eu fiquei pensando, agora para contar a história em plano sequência vai ser muito difícil, porque ela tira possibilidades de explicações, né, de flashbacks. Então, o que acontece ali? Muita coisa não é explicada, muita coisa não é contextualizada. Então, acaba que o espectador médio, até eu que sou mais técnica, termina a série e fico assim, oi? Acabou? Quê? Acabou, porque não tinha como contar essa história em plano sequência. Eu acho que não foi a opção correta, sabe? Porque não tem contextualização, não tem fechamento, nada. É só assim, um en passant. Então eu acho que acabou fazendo um desserviço. Chamou atenção para pais, fiquei sabendo que pais ficaram desesperados, né? Eu acho que isso já mostra como esses pais não estão situados na realidade, né? Porque ali não tem nenhuma novidade nessa série. Mas, enfim, panicou muitos pais e não educou. Agora eu vou dar uma breve sinopse, vou dar spoiler sim, não, porque não quero que vocês assistam, não percam o tempo de vocês. Bom, é o seguinte, mostra a polícia entrando como se fosse uma equipe da SWAT, tá? Equipe da SWAT, para entrar na casa de um terrorista, beleza? Mas isso é a polícia da Inglaterra, a gente não tá muito acostumado, né? A gente tá acostumado com a polícia dos Estados Unidos. Entrando numa casa de classe média, né, lá na Inglaterra, não sei se é Londres, enfim. Entram, sei lá quantos agentes, 20 agentes,
para pegar um menino de 13 anos que tem uma cara de criança, tá? Porque existem, né, meninos que se desenvolvem mais rápido, mas a maioria dos meninos de 13 anos ainda estão entrando na puberdade, então a maioria ainda tem cara de criança, cérebro de criança, comportamento de criança aos 13 anos. E esse menino não é diferente, né? O ator é totalmente infantil, não tem um traço de puberdade nele. Eu já achei uma coisa esquisita, mas pelo visto, como era uma indicação de um assassinato, e eles vão pelo assassinato. Ah, matou? Não interessa se é um garoto de 13 anos que não apresenta nenhum perigo, né? Eles vão entrar com uma equipe da SWAT de 20 pessoas. Pra mim, isso dependia da periculosidade daquele agente. Eles estavam indo atrás de meninos de 13 anos. Qual periculosidade de um menino de 13 anos? Mas enfim, beleza. Pega um menino, aí mostra os pais desesperados, o que aconteceu, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, esse menino tem pai e mãe preocupados, pai e mãe amáveis, amorosos, né? Ele tem uma irmã mais velha, normal, e tem uma dinâmica ali de união, né? Mostra da irmã e dos pais. Os pais se amam e eles têm uma vida estável, assim, uma vida, né? Ele mora numa casa muito boa, ele tem um quartinho dele, ele estuda no colégio particular, com toda a estrutura. Mas a série explica da seguinte forma: por questões de bullying, né? Tinha uma menina da escola que fazia bullying com ele. Aí eles colocam as redes sociais ali no meio, né? O Instagram e emojis. E aí que entra os incel, né? Enfim. E aí, por causa disso, dessa menina provocá-lo, ele meio que planeja um encontro com ela, que eu não sei por que ela encontra com ele, ou enfim. E ele vai lá e esfaqueia ela umas 3 vezes, enfim, ela acaba morrendo. E aí mostra os policiais, assim, totalmente à deriva, procurando... É muito engraçada a diferença cultural, assim. Eles correndo atrás para tirar informações daqueles adolescentes na escola, e você vê como que a escola realmente... As crianças estão meio sem limites, né? Os adolescentes estão meio sem limites. Pelo menos comparado com o que eu me lembrava da educação inglesa, que sempre foi uma educação, assim, massacrante, né? A gente tem até uma música do Pink Floyd sobre isso, como a disciplina da Inglaterra era super exagerada em cima das crianças, então não sobrou resquício nenhum disso ali na escola que eles mostraram. A diferença cultural aqui pro Brasil é que aqui no Brasil o pessoal é muito fofoqueiro, E lá na Inglaterra não, as crianças, ninguém abre a boca. Você tá falando sobre um menino, uma menina, o pessoal, todo mundo observa quais são a dinâmica, mas ninguém fala nada. A melhor amiga dela tá revoltada, vai lá e espanca o coleguinha do amigo, do assassino, o amigo do assassino, como se ele tivesse matado. E cria pra gente uma dúvida. Quem será que matou? Porque na filmagem mostra que era um menino com as roupas e as características desse garoto. Só que o coleguinha dele é a cara dele, é super igual. Se ele tivesse trocado de roupa com ele, poderia ser o colega. Então, levanta essa possibilidade, mesmo porque o menino, sendo interrogado, ele não admite em momento algum, mesmo vendo a imagem, ele fala que não era ele, não admite e tal. Resumindo, a série chama a atenção para a adolescência, o foco ali é a adolescência. Eu entendo. É assustador ver que existem adolescentes, existem crianças matando uns aos outros, né? Só que neste contexto, eu acho que o que tinha que ser chamado mais atenção é a misoginia, é a cultura misógina em que nós nos encontramos atualmente, que na verdade sempre existiu, né? Sempre a cultura dominante em 99% dos lugares do mundo é machista, né? Misógina, tanto que mulher assassinada aí todo dia a gente vê feminicídio. É só ligar a TV no Datena, vai ser 3 feminicídios por dia, né? Não importa a idade. Então ali tá mostrando que o feminicídio e a cultura de ódio às mulheres, ela tá indo para cada vez, né, idades mais jovens, né, estão perpetuando esse comportamento que nada mais é do que um reflexo do comportamento da população adulta, né. Infelizmente, eu acho que faltou, né, contextualizar nesse sentido. Chama muita atenção para a questão das redes sociais. Eu acho que tá certo, é um perigo mesmo, mas assim, outra falha que tem ali é que eles pegaram o Instagram do menino e estavam vendo os comentários da menina,
nas fotos dele, achando que ela era namoradinha, né? Aí vem o filho de um dos investigadores e fala, não, isso não é, ela não tá sendo amorosa através desses emojis, ela tá fazendo bullying. Gente, eu sou uma pessoa normal, eu tenho meu Instagram com sei lá quantos seguidores. Vai lá uma coleguinha e comenta uma coisa que ele não quer que fique lá, é só apagar o comentário. Aí dizem que ele deixa o comentário lá e vem vários outros coleguinhas lá, outras pessoas da escola, e comentam dando força pro comentário da menina, e ele não apaga, ele resolve simplesmente matar a menina. E aí que é outra coisa que eu achei um desserviço, porque a gente sabe que não é normal um garoto de 13 anos esfaquear uma menina e mostrar um comportamento deste tamanho de violência da noite pro dia, sem ter mostrado nenhum comportamento violento anteriormente. E é o que a gente percebe aqui, é como se do nada um menino surtou por causa de bullying, cyberbullying, e o primeiro ato de violência que ele cometeu foi o esfaqueamento. A gente sabe que o que é muito importante na formação de uma criança, de um indivíduo, é a infância desse indivíduo, né? E esse indivíduo, que como é mostrado, ele teve estrutura, ele teve pai e mãe presente, ele não foi negligenciado, ele não sofreu nenhum tipo de violência na infância. Parece um menino sem traumas, né? Então, assim, se ele viesse a ter algum comportamento violento, isso seria por algo intrínseco dele, né? Alguma predisposição ali que ele teria, né? Talvez alguns são sociopatas, né? Alguns são esquizoides, alguma coisa assim. Só que isso já seria demonstrado antes, né? No comportamento dele. E nessa série da Joe Frost que eu comentei da BBC, ela mostra tudo, toda a contextualização que levou aquele indivíduo, aquela criança, a cometer um assassinato. Então a gente sabe que a maioria teve uma infância complicada, né? Teve uma infância onde algum dos progenitores ali estava ausente, ou havia muita violência na casa, havia abuso infantil, né? Eles testemunharam coisas que eles não deviam testemunhar, e isso mexe no cérebro, né? Então esse menino, esse protagonista, ele não teve a questão da infância ruim, né? Questões traumáticas. Parece que a infância dele foi muito boa. Então esse fator, né, a gente sabe que não contou. Sobre fatores, predisposições genéticas ou questões de violência sistemática que ele tivesse cometido, não se fala nada, né? Como se fosse o primeiro ato de violência dele, os pais ficam chocados. Então, esse fator da predisposição ele também não mostra. Então, é como se só o fator externo, né, da pressão social na adolescência fosse influenciar uma pessoa normal, com uma infância normal, a vir a cometer um ato extremo de violência. E isso eu não concordo, sabe? Eu acho que eu nunca vi um crime sendo cometido por uma criança ou um adolescente em que não houvesse esses dois fatores, né? De uma infância destruída ou de um fator mental ali. E só pela pressão social ele teria feito algo assim. Então, desconheço esses casos, tá? E acho que por isso que a série falhou um pouco. E outra coisa que me incomodou enormemente na série foi que a vítima, né, a menina que supostamente fazia bullying sistemático com o menino, tem a idade do menino ali, acho que 12 anos, só aparece a cara dela em foto, né? Mal se fala sobre ela, sobre quem ela era, sobre a personalidade dela, sobre o que levou ela a cometer o bullying sistemático com o menino, né? Quais eram os motivos dela, como era a infância dela, nada. Não mostra a família dela, como isso impactou a família dela, a morte dela. Mostra só, novamente, mais um caso de feminicídio que foca apenas no perpetuador da violência, que é o menino, e na família do menino e como a família do menino sofre. Eu acho que ao invés da série se chamar Adolescência, a série tinha que se chamar Misoginia, Cultura do Ódio às Mulheres. E isso se encaixaria melhor, chamaria atenção para a coisa certa, que é como a cultura do ódio às mulheres está se infiltrando cada vez mais cedo na mente dos meninos, das crianças, né? Os incel. O lance não é o incel, o lance é todo um contexto, né? De cultura da sociedade, de adultos, como esses adultos estão ensinando as crianças, né? Como esses adolescentes estão se comunicando, por que eles se sentem à vontade de comunicar o ódio às mulheres uns com os outros.
De onde eles tiram esse exemplo do ódio às mulheres? Como eles estão sendo criados, né? Eu acho que uma criança sendo criada num ambiente familiar adequado, mesmo que ele seja exposto a conteúdos de ódio na internet, de violência, não é normal que ele vá se apegar a isso, né? Muito menos que ele vá cometer um ato tão violento de assassinato por causa disso, né? Então, ele tem que ter alguma predisposição ali, ele tem que ter alguma fragilidade, e é isso que a gente tem que tentar ao máximo impedir que crianças sejam criadas dessa forma. Eu acho bom que essa série tenha feito sucesso, que tenha chamado atenção para esse tema, mas como ela não contextualizou legal, o ideal seria que as pessoas procurassem saber melhor e vissem outros conteúdos, como essa série que eu falei, da BBC com a Jo Frost, sobre crianças assassinas, e que mostra, né, o que leva essas crianças, os indícios, né, como foi a criação, como é a psique dessas crianças, enfim. E também tem outras produções que contam melhor como é o sofrimento na adolescência, né, que é um período extremamente difícil para todo mundo, pelas questões hormonais, pelas questões das sinapses cerebrais que estão ocorrendo, enfim, pela questão do peso social, né, que essa fase da vida traz, as pressões. Me lembrou muito um filme francês, que é com a Catherine Deneuve, é de uns anos atrás, não me lembro exatamente, que chama de Cabeça Erguida, se não me engano. E ele mostra ao longo dos anos, né, uma criança que é colocada no sistema ali, por já apresentar problemas de comportamento, a infância ali é complicada, né, não sei se ele é retirado dos pais, e mostra como se fosse uma juíza ali, que acompanha ele ao longo da vida, e ele sempre, né, vai crescendo, vai dando problema, vai cometendo atos de delinquência. O que faz mais sentido, né, ele é um menino periférico, né, ele é um menino que está à margem da sociedade, e que mostra, assim, a revolta, né, essa revolta que a adolescência traz também. E o ator é muito bom, o menino, e inclusive ele é mais alto, assim, mais, né, então aquele menino mais desenvolvido, que pode até passar um pouco de medo, assim. O que tem, né, uma cena que pra mim foi ridícula, nessa adolescência, com esse menino de 13 anos, que não tem nada de assustador. E ele, assim, com toda uma pompa, como se ele tivesse 1,85 m, como se ele fosse um armário, e como se ele intimidasse alguém. E ele todo assim, falando com a psicóloga, e a psicóloga fica com medo. Não, pra mim não foi verossímil, gente. Então, resumindo, eu acho que o criador da série, que depois eu descobri que foi o ator que fez o pai do menino, ele quis contar uma história, mas ele não quis se aprofundar, ele não quis estudar sobre o assunto. Então, ele conta uma história de uma maneira extremamente superficial, né? Eu acho que ele queria dar o showzinho dele, que é a última cena, inclusive, da série, né, do pai sofredor, para mostrar como ele é bom. A única parte boa da série pra mim foi o momento que tocou uma música do Sting, que eu gosto muito, que é Fragile. E era um coro de crianças e fica aquela pergunta, cadê? Né? Porque uma coisa em plano de sequência, ela não pode ter uma música extra-diegética, que é o que a gente fala, que é uma música que não está acontecendo ali na história. Então eu não entendi de onde vem esse coro de crianças cantando Fragile, do Sting. Não sei se foi no enterro da menina, que não mostra. Pra mim foi o ponto alto da série, porque o resto, muito inverossímil, muito nada a ver, muito superficial. E assim, continua perpetuando a misoginia de certa forma, porque a vítima, a menina, a gente não sabe o porquê, a gente não sabe o que ela é, a gente não sabe por que ela cometia bullying, porque também, eu acho, faz parte da adolescência sim, mas quando você tá fazendo bullying sistemático com alguém, isso mostra também que algo não está certo com essa pessoa, com essa criança. Também não explica, a gente não vê pai e mãe dela, a gente não vê o sofrimento de pai e de mãe. Porque, claro, existem sim meninas que são assassinadas aleatoriamente, então eu acho que tinha que mostrar como que foi os efeitos disso para a família da menina. E não, o foco ali é totalmente no menino. Então, assim, se eu fosse produtora, se eu fosse alguém, eu ia falar assim, não vamos botar o nome de adolescência, não? Porque
pra mim não tá pegando legal. Vamos botar o nome de Cultura do Ódio às Mulheres. Porque é isso. É isso. A questão ali maior é esta. Tinha que trazer atenção pra isso, não uma questão pra adolescência. O menino acabou de entrar na adolescência aos 13 anos. Acabou. Não tem nem pelo ainda. Então a adolescência, não. Joga mais pra frente, pra ter alguns anos de sofrimento daquele menino ali. Vejam as outras coisas que eu vou botar o link aqui embaixo pra série da Joe e o nome do filme também, em francês, que mostra de forma contextualizada a delinquência juvenil, que a delinquência juvenil ela não vem do nada, ela tem um motivo de acontecer, e aquilo, claro, que traz sofrimento também para o próprio adolescente, que é marginalizado na maioria das vezes, e acaba nesse ciclo de comportamento que ele não tem muito controle sobre, né? Porque o adolescente ele ainda está numa fase que ele não tem controle de impulso 100%, tanto que, né, são incapazes, né? São considerados incapazes pela nossa lei até 18 anos de idade. Por quê? Porque o córtex pré-frontal e as funções de tomada de decisão, elas não estão totalmente maduras, né? Então, eles misturaram dois temas de extrema importância: vulnerabilidade da adolescência, a misoginia da sociedade. Misturou, não contou nenhuma das duas histórias de uma maneira educativa e apelou, panicou e não explicou. Então, assim, eu tô tentando entender até agora por que a série fez tanto sucesso com a crítica. Eu digo aqui que é ruim, tá bom, galera? Até a próxima. Beijo.